Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, como sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E na nossa pílula de hoje, eu queria conversar um pouco com você sobre imprevistos. Exatamente isso. Como lidar com essas situações inesperadas, né, que nos trazem inquietude, impaciência, em alguns casos, inclusive raiva, tristeza e, para piorar, revolta. Lidar com os imprevistos, meus amigos, no mundo de provas e expiações como é o nosso, é uma coisa que a gente vai ter que fazer praticamente quase todo dia, né? Porque o tempo todo a vida vai sempre nos surpreendendo, trazendo situações, reações de determinadas pessoas que a gente não espera. Inclusive, o nosso corpo pode nos apresentar um imprevisto, né? As pessoas não planejam. Vou ficar doente amanhã meio-dia. Não é verdade? Você não planeja. Mas de repente amanhã meio-dia você começa a espirrar e 2 horas depois pode estar com febre. E aí? Nós vamos ter que lidar com isso. Via de regra, as pessoas não planejam a própria demissão. Então, quando acontece uma demissão quase sempre inesperada, a gente tem que lidar com isso. Imagina o caso, né, da pessoa que está apaixonada, de repente o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, às vezes até pior, o esposo, a esposa chega e surpreende dizendo: não dá mais. Né, quero romper o nosso relacionamento. Isso quando a pessoa ainda conversa, porque tem vários casos que a gente tem recebido na pílula noturna que a outra parte simplesmente some. É isso mesmo, ela some, nem dá satisfações, nem para terminar o relacionamento. Então, gente, todos nós podemos e normalmente passamos por diversos imprevistos, né? Situações inesperadas na nossa existência. O desencarne de alguém que a gente ama, não é? Sempre nos pega de surpresa. E assim por diante. A pergunta é: o que a gente faz? O que o Evangelho nos ensina? Gente, o Evangelho nos ensina a quietar a nossa alma. Isso é treino. Quando o imprevisto acontecer, respire fundo e crie o hábito da oração. Eu não conheço forma melhor para lidar com imprevistos. Inclusive, estou falando sério. Se alguém conhecer, por favor, mande uma mensagem para a gente. Eu também estou aqui para aprender junto com você. Mas até hoje, a melhor maneira que eu aprendi e tenho tentado, pelo menos, praticar para lidar com situações imprevistas, principalmente as mais difíceis e incômodas, é tentar manter a serenidade, respirando fundo e conversando com Deus. Orar, meus amigos, é abrir as portas da nossa alma para ouvir a musicalidade sublime do mundo superior. É dizer para o Senhor da vida que nós precisamos dele e que estamos dispostos a mudar o nosso padrão vibracional, a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, para a gente merecer a sua presença dentro do nosso coração. Então crie o hábito de orar, tô falando sério, de conversar com Deus, porque na hora dos imprevistos, a maioria de nós tem a tendência a ficar pé da vida. E tem gente que fala palavrão, né? Isso, xinga, briga, fala alto, e não se dá conta que de repente um imprevisto pequenininho tem o poder de transformar, às vezes, o seu dia numa tragédia, né? Porque a pessoa começa a fazer más escolhas pelo mau humor que fica, e dependendo do que faça, literalmente pode criar uma tragédia. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que sai com raiva de casa pela briga, por exemplo, que teve, aí vai para um bar beber, enche a cara, pega o carro, vai dirigir e causa um acidente no trânsito. Entendeu? Então, gente, nós somos responsáveis pela paz ou pela angústia que a gente abriga no nosso coração. Lembre-se, você pode até não escolher o conflito que chega à sua alma, mas você sempre vai escolher a forma como você vai lidar com ele. Você pode não escolher: eu quero viver este problema, eu quero que essa pessoa fale isso comigo, eu quero ficar desempregado, eu quero ficar doente, eu quero que alguém desencarne. Não, a gente não escolhe, mas a gente vai escolher se a gente vai se revoltar ou se a gente vai abrir o coração para conversar com Deus. Uma outra alternativa, também muito profunda, é a prática da meditação. Vocês me ouvem falar aqui o tempo todo sobre meditação. Alguns de vocês eu sei que gostam, concordam nas palestras. O pessoal vem me falar: Ricardo, eu adoro a meditação. Pois é, adora, mas não medita, né? Gente, não adianta, uai. Bem mineiramente falando, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não adianta você adorar a meditação, você tem que meditar. Gente, não tem desculpa esfarrapada para ninguém. Hoje tem um monte de vídeos gratuitos no YouTube de várias pessoas, né, nos ensinando a meditar. Caso você queira os nossos vídeos, você acha no YouTube. Se quiser curso pelo Instituto Namastê lá no site, você pode comprar, né, baratinho, ajuda as obras sociais e aprende a meditar. Não tem desculpa para você não aprender a meditar e trazer esse benefício para o seu dia a dia. É uma questão
questão de prática. No nosso Uni Namastê, os alunos, com certeza, dentre as várias técnicas que vão aprender com a gente, vão aprender a meditar também. Nas nossas aulas de suporte, sempre nós vamos começar meditando para criar o hábito em todos da meditação. Porque é assim que funciona, gente. Mudanças comportamentais vêm de hábitos. Então, orar, fazer a prece na hora do imprevisto, meditar quando possível, na sequência, quando você estiver se sentindo um pouco melhor, ou numa situação mais adequada, é uma prática. Algumas pessoas podem me ouvir falar: Ricardo, não é tão simples assim, né? Imagina, vou rezar na frente de todo mundo, ok, vai no banheiro. Se você não quer orar em silêncio, vai em algum lugar, se recolha. Gente, sem desculpa esfarrapada. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. É simples assim, a gente sabe, né? Tá na hora da gente assumir a responsabilidade pelo nosso bem-estar, pela nossa paz interior, porque a gente adora reclamar de Deus e da vida quando as coisas dão errado. Então a gente também tem que ser responsável para cultivar hábitos saudáveis para que as coisas deem certo. Tá bom? Com todo o carinho e sempre o respeito enorme por você, pela sua história, a gente fala, não tenho dúvida, Eu imagino aqui que eu estou conversando com um familiar na minha frente, muito amado, querido, e que a gente está numa conversa, comendo café com bolo gostoso e falando das coisas gostosas da vida, viu? Então, luz e paz para o seu coração, Vamos lidar com os imprevistos, porque não tem jeito, eles vão acontecer, a vida não vai parar de funcionar para a gente encontrar paz. A gente que precisa criar hábitos de paz enquanto a vida funciona, tá certo? Gente, lembrando que nosso Uni Namastê está chegando. Eu estou na expectativa. Sabe aquele friozinho gostoso na barriga? De ver os alunos que vão participar conosco inicialmente nesse projeto? Para você que está chegando agora, a gente tem esse projeto do Uni Namastê, que é uma universidade online que nós desenvolvemos depois de anos de trabalho, de pesquisa. A gente criou uma metodologia fantástica para trabalhar mês a mês, de maneira profunda, uma área da sua vida, ajudar você a melhorar todas as áreas da sua vida. A ideia é essa. Então, mês a mês, nós vamos desenvolver cursos, oferecer suporte online, ajudar você a criar relacionamento com pessoas ao redor do mundo, te mandar e-books para que você aprenda a desenvolver determinadas áreas da sua vida. Só para vocês terem uma ideia, a primeira área que a gente já vai começar a trabalhar já a partir da semana que vem, é espiritualidade e riqueza. Vai ser o primeiro módulo, é o módulo de espiritualidade e riqueza. Por quê? Porque a gente tem o direito de ser feliz e, ao mesmo tempo, de prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que quebrar essas crenças limitantes que a maioria de vocês eu vejo que tem, pelas falas que nos trazem, para a gente desbloquear e ajudar Deus a nos ajudar. Então, nós vamos ser muito objetivos, tá? Tanto para as questões do ponto de vista emocional, da libertação do seu ser do passado e do medo do futuro, quanto de planejamentos e objetivos práticos para você melhorar a sua vida financeira, a sua relação com o seu tempo, sua relação com a gratidão, para você trazer abundância para a sua vida de imediato. O segundo mês nós vamos trabalhar a inteligência emocional, para te ajudar a trazer técnicas para você viver no estado de presença, desenvolver formas da gente lidar com a ansiedade com mais sabedoria. E no terceiro mês nós vamos trabalhar com a melhoria da carreira que as pessoas precisam. Depois tem o tema de relacionamentos, depois tem o tema que a gente vai trabalhar da sua saúde física, emocional. Gente, tá lindo. Eu sou suspeito para falar, mas a nossa equipe cada vez mostra o material, tá ficando maravilhoso, tá bom? A gente está com um link disponível aqui para quem quiser entrar nas listas de espera. Essa lista de espera, para quem ainda não sabe, é onde eu estou compartilhando informações sobre esse curso, o projeto, respondendo dúvidas, e nós vamos lançar o Uni Namastê exatamente daqui a alguns dias. Para quem está na lista de espera, a gente vai lançar antes e para todo mundo na segunda-feira, dia 18, tá bom? Então vale muito a pena você se apressar aí. E lembrando, o último vídeo, que nós lançamos ontem sobre felicidade, chaves da felicidade, foi lançado ontem às 18 horas. Graças a Deus, um monte de gente assistindo, já comentando. Se você não assistiu, assista. Você vai adorar. Ele está muito rico, com um monte de exemplos para nos ajudar a ter uma vida muito mais feliz, Faz parte do lançamento aí do nosso Uni Namastê, tá bom? Então, beijo grande no seu coração, muita luz e paz, fiquem com Deus. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente. Cuidado com os imprevistos, hein? Até muito breve.